Você está passando a quarentena em casa ou tem que sair para trabalhar? Que lembranças dessa época você acha que ficarão com você? Se a quarentena acabasse amanhã, qual seria a primeira coisa que você faria? A Rádio UEG Educativa quer ouvir você. Estamos colecionando histórias de vida gravadas durante esse período desafiador. Compartilhe sua história no novo podcast da Rádio UEG Educativa, Diários da Quarentena. Nos envie um áudio de até 5 minutos ou um texto de até 1000 palavras. WhatsApp 62 983 25 0227. E-mail radio@ueg.br. Nos ajude a capturar a história em construção. Bom dia para você que está aí assistindo a TV UEG. Meu nome é Georgia Sinara, eu sou professora do curso de Cinema e Audiovisual da UEG e estou aqui para apresentar dessa série de programas Interagir, que é uma iniciativa do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UEG. E hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante do universo audiovisual, que é a codireção cinematográfica. O que é codireção? Imagine você sendo educado por dois pais. Imagine uma aula que você vai assistir que é ministrada por dois professores. E uma apresentação de orquestra num domingo de manhã com dois maestros. Então, a codireção é quando você divide com uma ou mais pessoas a responsabilidade pelo conceito, por uma ideia. Então, codireção cinematográfica é quando a gente tem essa direção dividida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com as nossas convidadas, que eu vou apresentar agora e chamo daqui a pouquinho. Então, hoje a gente vai falar com a Ana Minerrira e a Mariana Gabriel. Ana Minerrira é radialista formada pela Universidade Anhembi Morumbi, trabalha na TV Cultura de São Paulo desde 2004, onde participa de produções nas funções de videomaker, produção, edição de texto, pauta, direção de externa. Mais recentemente, dirigiu o webclips do cantor Paulo Neto, fez assistência de direção nos curtas-metragens ficcionais Julie, Hacking e Lembrança, e foi segunda assistente de direção no telefilme A Cidade e a Pizza, Obra-Prima e Redação. Em 2012, montou o documentário Circo para Aqui e estreia na direção do documentário Minha Avó Era Palhaço, onde divide o olhar dessa história com a cineasta Mariana Gabriel. Mariana Gabriel é cineasta, jornalista e palhaça, diretora do curta-metragem Iara do Paraitinga, dos documentários Circo para Aqui, com codireção com Priscila Giacomo e Eduardo Rascov, Mar Português, gravado em Lisboa, exibido pela ESPN Brasil, e Minha Avó Era Palhaço, codireção com Ana Minerrira, contemplado no Prêmio Funarte Carequinha de 2014. Trabalhou como jornalista e produtora de 2007 a 2015 na ESPN Brasil e no Manos e Minas da TV Cultura. Hoje retoma com seus pais jornalistas a história de sua família materna, que é tradicional de circo, família Alves, do Grande Circo Guarani,
através do projeto Os Caminhos do Negro João Alves por esse país de meu Deus, entre lonas, serragens, picadeiros e palhaçadas. Pesquisa contemplada pelo Itaú Rumos 2018 e entregue em 2019. O projeto prevê para 2020 a finalização de documentário e publicação de livros sobre o tema. Então, vou começar chamando Ana Minerrira para contar para a gente como ela conheceu a Mariana Gabriel. Oi, Ana, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo a gente aqui. Então, eu estou trabalhando na TV Cultura há um bom tempo e eu trabalhava num programa que não existe mais, infelizmente, que era um programa que dava espaço, né, de janela de exibição para filmes do mundo, do Brasil inteiro, né, chamava Zoom. E um dos festivais que eu fui cobrir, estava lá a Mari, era o curta-se de Aracaju, né, a Mari estava com o primeiro filme dela, um curta-metragem, o Yara, e aí a gente começou a conversar tal, mas até então achava que ia ser uma conversa como qualquer outra de realizador, né? A gente se encontrou depois de um tempo, ela foi trabalhar na TV Cultura, e aí a gente retomou o contato, e aí nasceu a parceria aí. E a Mariana, vamos aparecer, Mariana? Cadê você? Onde eu tô? Conta pra gente. Eu tô aqui, bom dia. Bom dia, todo conheceu, como foi esse encontro, né, com a Ana? Foi desse jeito que ela contou mesmo? Foi muito lindo. Foi muito lindo o nosso encontro, porque foi em Aracaju, né? Eu estava estreando com um projeto de conclusão de curso, né? O meu TCC, né? O Yara do Paraitinga, um projeto que a gente fez com muito amor, era uma equipe de 8 formandos, né? E a gente estava com um filme em Aracaju, no festival, isso foi em 2006, e aí eu conheci a Mini já trabalhava no Zoom, que era um programa que a gente adorava, né? Era o máximo, era um programa que você podia acompanhar o que estava acontecendo dos festivais brasileiros, né? Então era um programa muito importante para quem estava, né, começando, não só para quem estava começando, mas para quem estava começando principalmente, né? Era uma possibilidade de exibir seu trabalho, de falar sobre seu trabalho, né? E a Mini fez uma entrevista comigo, né? E eu chorei muito na entrevista, porque eu quase não choro, né? Para quem me conhece sabe que eu quase não choro. E a Mini fez uma entrevista comigo. E eu já, né, eu já me apaixonei, a gente já se gostou dali, né? E aí depois teve esse reencontro na TV Cultura de corredor, assim, nossa, não acredito, você tá aqui, não tá aqui e tal. E aí a Mini, desde que me conhece, ela fala, vamos fazer alguma coisa juntas, vamos fazer alguma coisa juntas. Assim começou essa nossa história. E aí a primeira co-direção de vocês, então, foi o Minha Avó Era Palhaço. Confere? Parceria minha da Mari, sim, né? Que a Mari já tinha feito uma experiência de um trio, né? Na direção, e eu fui a montadora. Então eu me sinto um pouco parte da, né? Total. A gente fez um então, documentário. Vamos assistir o trailer do filme? Vamos! Gente, só para explicar, o filme ele tem sido exibido no Canal Brasil, né? Houve uma série de exibições aí. O trailer está disponível, que é o que a gente vai assistir agora. E logo que estiver disponível, a gente avisa vocês. Então, vamos rodar o trailer? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Picadeiro do Grande Circo Guarani. Maria Elisa Alves dos Reis, a primeira palhaça negra do Brasil. Se ela estivesse aqui, faria 107 anos. Há quase uma década de sua partida, eu, Mariana Gabriel, a palhaça birota, resolvi percorrer os caminhos da minha avó em sua trajetória pelos picadeiros. Em comemoração ao seu aniversário, trago aqui o meu presente, um filme sobre sua história. E quero compartilhar com vocês.
Minha avó era palhaço. Palhaço homem, chamego. Preparem seus corações, aguçem suas expectativas. O grande show vai começar! Então, gente, esse trabalho aí, esse documentário que trata dessa história muito incrível da primeira mulher negra a ser palhaço no Brasil, ela é uma história familiar, né? Uma história da família da Mari, da Mariana Gabriel, e aí existe essa situação de co-direção. Então, eu vou chamar as duas, para saber como é que surgiu essa história da co-direção, se foi algo inicialmente pensado, se surgiu ao longo do processo com o aumento de responsabilidades, né? Nesse caso particular de vocês, como essa co-direção surgiu? Mari. Tá esperando. Na verdade, vem até um pouco o que a gente estava dizendo antes, só retomando, a gente teve um projeto anterior que a gente trabalhou antes, que chamava Circo para Aqui. Foi um documentário que eu dirigi junto com a Priscila Giacomo e com o Eduardo Rascov, e a Mini trabalhou com a gente na edição desse documentário, na montagem. E ali nasceu mais concretamente nossa parceria, né? Porque a gente ficou quase um mês em casa, era o mês de férias da Mini, da TV Cultura, e a gente ficou um mês em casa trabalhando e finalizando esse documentário, e teve uma fluência muito interessante de criação, a gente, né, uma harmonia, assim, né? Então, quando surgiu a confirmação, né, para mim, nesse chamado do documentário sobre a história da minha avó, que eu digo dessa maneira, né, eu na hora pensei na Mini, né, na hora eu pensei, nossa, preciso convidar a Mini, eu preciso ter alguém que eu confio, respeito, admiro como profissional, que esteja junto comigo nesse caminho, né. E aí tem todo o lado da Mini em relação a isso, né, Mi? Como é que foi que você recebeu o meu convite? Na verdade, ó, essa solicitação, vamos fazer uma coisa junto, é antiga, assim, desde que eu vi a Mari voltando na cultura, eu falava, vamos fazer um projeto junto, vamos fazer alguma coisa junta, e nunca aconteceu nada que, tipo, acho que conectasse, assim, né, aí ela fez o primeiro filme lá com a Priscila e com o Rascov, a gente sentiu a sintonia, né, porque tem que fluir essa ligação e comunicação, a conversa tem que fluir. E aí ela resolveu fazer o documentário sobre a avó dela, e ela me convidou, e aí, tipo, no primeiro convite, a gente negociou coisas que eu não gostaria de fazer no filme, e coisas que eu gostaria de fazer no filme, ela aceitou essa negociação, né, e aí fluiu. Como que era essa negociação? Conta mais aí desses termos. Ela me ligou e falou assim, Mini, tô pensando em fazer um filme da minha avó, e a gente podia pegar a câmera e tal, e sair gravando, porque também ela me conheceu nessa situação, né, eu fazia câmera e tal. Aí eu falei, não, então, Mari, eu acho que nesse caso a gente precisa ter um distanciamento, vamos colocar um diretor de fotografia, vamos só dirigir. Aí eu falei, também outra coisa que eu não gostaria de fazer era de produzir, eu queria ficar só pensando, criando. E aí, tipo, os termos da negociação do convite foram escutados e aí rolou parceria, né? Isso é super importante, né? Eu acho, às vezes, mais do que o que a gente quer fazer, claro que o que a gente quer fazer é importante, mas eu acho que é importante deixar claro o que a gente não quer fazer, né? Porque eu acho que o trabalho, os projetos, né, eles têm um fluxo, né? E se a gente começa, tudo isso vai virando palitinho na garganta de quem não diz, né? E isso influencia diretamente no projeto, né, no trabalho, né, em qualquer trabalho, né, qualquer realização, né. Eu acho que é muito importante a gente ter claro os desejos e as coisas que a gente não quer fazer. Eu acho que isso a gente conversou bastante, né, até para participar aqui, para estar com vocês, e a gente falou, nossa, como foi importante essa conversa inicial, né, que foram muitas, né, que seguiram de muitas, assim. Então, mesmo com a fluência, né, da relação de vocês, da relação profissional, que desenvolve para uma amizade, né, e com essa vontade de criar juntas, claro que existem coisas numa realização de um filme que não dependem do nosso controle, né, e coisas e muitas pessoas envolvidas, né, no caso desse filme especificamente, existe toda uma família de uma das co-diretoras envolvidas, então eu gostaria de saber de vocês, nesse caso específico do Minha Avó Era Palhaço,
quais os desafios que vocês enfrentaram, né? E como vocês conseguiram, ao longo do processo, superar esses desafios para que o filme, então, pudesse ser efetivamente realizado. Pode começar, Mari, se quiser. Eu fiquei tentada a dizer uma coisa ainda da pergunta anterior, que a Mini, que eu acho que é fundamental para a conversa toda, assim, né? Que quando a gente começou no projeto, ela falava, Mari, eu não acho que você tem que ter uma co-diretora. Eu acho que, não, você tem sua formação em cinema, então eu acho que se você, né, quer dirigir, eu faço uma assistência, eu acho que você, né, é complicado, né? É um projeto tão pessoal, e para mim foi por isso mesmo. Né, foi exatamente por eu estar num projeto que era muito pessoal, que eu julgava importante eu ter alguém do meu lado que eu confiasse e respeitasse, né, como profissional, que me desse um pouco esse parâmetro, né, porque para mim tudo era lindo, né, tudo sobre a minha família, sobre a minha avó, foi um processo de muita emoção, de muito, né, muito tocante, né, eu tropeçava na câmera, eu tropeçava no cabo, eu estava totalmente mexida, né, com a pesquisa que a gente desenvolveu, e eu precisava ter alguém com lucidez e também com o distanciamento da história, que me dissesse, olha, por aqui, por ali, né, então isso eu acho que é um ponto importante para dizer, né, Mi? Não sei o que você... E alguém chato, né, com opinião, assim, que contestava. Não, acho que funcionou, acho que por isso, né, a Mari, ela estava mergulhou muito, a história da família dela, né, ela tinha a parte da pesquisa, ela, a dona Daisy, o seu Salim tinha a parte da pesquisa, né, mergulharam nessa parte. Eu acho que eu tive o distanciamento, né, apesar de ter virado família, porque todo mundo do filme, a equipe inteira virou família, tinha o distanciamento de estar conhecendo, né, o frescor das informações, né. E como vocês sentiram, assim, da equipe, né, tanto da equipe do lado da família, da Mariana, quanto a equipe externa, que depois vira família, mas enfim, né, como é que essas pessoas envolvidas na realização desse filme respondiam a essa co-direção? Né? Então, assim, vocês percebiam que existia essa autoridade de fato compartilhada, ou vocês percebiam que uma parte dessa equipe recorria mais a uma ou a outra, dependendo das funções, que tem a ver também com como vocês dividem essas funções na codireção, né? Eu acho que a questão foi a seguinte, eu e a Mari, a gente teve muito diálogo e tinha claro sobre algumas coisas sobre a linguagem do filme. E aí isso foi passado para a equipe de fotografia, que quem estava mais ali no momento da gravação com a gente, então fluía tão natural que todo mundo já sabia o que tinha que fazer, né, Mari? E por ser documentário, a gente não é igual ficção, que você tem todo o trabalho, né, que você pode alterar ali o lugar, assim, você tem que meio que registrar o acontecimento. Então, cada um sabia a sua postura, seu posicionamento, o que já tinha de câmera. Eu acabei operando uma câmera, falei que não ia operar, operei uma câmera, a Mari operou outra, e o diretor de fotografia também. Então, meio que fluiu, né? Eu acho que foi muito harmonioso, assim, o processo todo, né? Eu até brinco que o nome da minha avó de palhaço é Chamego, né? E aí o documentário que a gente conta é da história dela. E a gente brinca que virou uma família chameguenta, né, Jorge? Virou uma família toda chameguenta. E o processo todo do filme, ele foi muito nesse fluxo, assim, né? Eu vejo muito o trabalho, né? O trabalho da direção, o trabalho... Né, a gente está falando de um processo muito coletivo, né? A gente tem essa codireção do pensar a linguagem do trabalho, mas, na verdade, é um trabalho... O diretor de fotografia agrega com toda a concepção dele, né, visual também, e de movimentação de câmera, assim como a trilha sonora, né, que foi um presente, né, que a gente ganhou, composta pela Jorge Sinara, que tanto emocionou a gente, que quem viu o trailer agora também pode sentir um pouco, né, como esse trabalho contribuiu e como soma, né, para o resultado final, né, do projeto, né, então, assim, eu vejo esse trabalho, é uma grande cocriação, né, cinema é um mundo de cocriação, né. E me digam aqui, como que vocês dividiram essa escolha da equipe também, né? E, por exemplo, já assumindo que eu participo do filme na trilha sonora, né? Eu conheci a Ana, também de festivais, né? Dela ter vindo a Goiânia uma vez, várias vezes, e fiquei conhecendo você, Mari, a partir da experiência no filme já, né? Então, esse convite, ele partiu, no meu caso, da Ana. Como é que vocês dividiam
essa responsabilidade também de chamar a equipe? Como é que vocês negociavam isso? É uma escalação de time, né? Quase Copa do Mundo. Que é fundamental, que é uma das coisas mais importantes que tem né, no processo. Né? Quem são as pessoas que vão estar com você na história toda, né? E vocês, nesse caso, por exemplo, o filme já realizado, né? Existiram aí muitas exibições. Como é que era esse planejamento dessas exibições, né? Muitas exibições em festivais, muitos festivais fora do ambiente cinematográfico, muitos convites para falar também, né? Então, como é que vocês conseguiram se dividir nessas situações pós-produção, né? Mas assim, filme já pronto e vocês levando o filme para vários lugares aí do mundo. Eu posso só completar a questão anterior? Pode. A escalação basicamente foi feita pela Mari, né? Inicialmente, que o filme. Mas não é. Não, então, a escalação. Agora... Olha lá. Aí a Mari chamou algumas pessoas que ela conhecia na parte da fotografia, e a gente teve 3 diretores, ou 4, Mari? Agora foram 4, mas foi 4. Por uma necessidade. Porque foi um filme que demorou 1 ano, a captação foram alguns meses, foram 6 meses, mas para nascer foi acho que quase 9, né? Quase um bebê mesmo. E aí teve esse processo, a Mari, eu chamei a Georgia, que eu falei, Mari, você precisa conhecer, você era mestre na época, agora ela é doutora, você tem que conhecer essa menina, tem ouvido absoluto, ela tem que ser a menina da trilha, e aí foi assim, a minha parte da escalação. Certo. É verdade, eu acho que a Georgia vale por 10 pessoas, né? Gente, essa live é sobre co-direção. Então, olha só, eu queria agradecer muito a participação de quem está acompanhando a live aí, professores do curso de Cinema e Audiovisual, meus queridos colegas, Ceissa, Thaís, José Eduardo, Sandro de Oliveira, Jô Levi, os alunos de Cinema e Audiovisual, Sildene, Heloísa, Maicon, Frederico Pita, Marilene, Valdedi, Milena. Gente, muito obrigada. Chamem os coleguinhas de vocês nos grupos de WhatsApp por aí, porque esse assunto eu acho que é um assunto que nos interessa, né? Porque também, assim, já abrindo uma das ideias de se falar sobre codireção, é para a gente perceber que no início da carreira, né? Eu percebo isso nos meus alunos, eu percebo isso em mim como artista. No início da carreira, a gente quer muito se afirmar enquanto autor, né? A gente tem essa ideia romantizada da autoria, né? E a maioria já entra querendo ser diretor logo de cara, né? Sendo que a direção é uma das funções possíveis e existem várias outras funções criativas envolvidas aí, né? E aí a situação dentro de um momento de formação de aprendizado em cinema é que a gente quer segurar a nossa ideia, a gente quer que essa ideia seja a mais forte. Então, muitas vezes, alunos trabalham pouco em codireção, né? Então, eu acredito que seja um exercício fundamental de comunicação, como vocês dizem aí, né? Então, refletindo um pouco sobre o processo, se quiserem falar um pouco mais sobre esse processo, se houve crises no meio desse caminho, né? Crises conceituais, mudanças de caminho, que eu acho bacana, né? Porque é a partir da crise mesmo que o conhecimento, que as ideias realmente germinam. Então, falar um pouco dessas situações de crise dentro dessa produção, e como vocês, com a comunicação afinada que vocês têm, vocês conseguem essa sinergia, né? Eu queria completar uma coisa, assim, eu acho que cinema, audiovisual, é um trabalho de equipe, né? Não importa a função que você esteja, você tem que pensar que o papel que você desempenha ali, no set, é tão importante quanto o do diretor, né? Se você fizer, sei lá, você está como produtor, eu sou produtora também, e não fizer o seu direito, o seu trabalho direito ali, que é fundamental, vai implicar lá na frente no resultado final. Então, acho que se você, sei lá, tem que também se abdicar do ego total, entendeu? Saber escutar mais do que falar, observar, né? E para poder a coisa sair da melhor forma possível, né? Além também de estar colocando teu nome lá ali, né? Você tem que acreditar naquilo que você está assinando para poder validar. Então, acho que tem isso, o trabalho, assim, para vocês que estão estudando, percebam que a função não importa, não tem que ter holofote. Faça com amor, faça com a ideia de que somos uma equipe, queremos um resultado final, queremos comunicar alguma coisa, que aí vai dar tudo certo. Agora, se você quiser dirigir, estiver lá no topo como diretor,
lembre-se que todas as outras pessoas que estão ali no set estão por uma ideia sua, então valorize a ideia de todo mundo. Orquestrar, como você deu esse exemplo aí, né, do maestro orquestrando, né? Eu fiquei muito tentada a contar uma experiência que eu tive como vídeo assiste, que é uma função que nem existe mais, né? Eu trabalhei, assim que eu me formei, eu fui trabalhar de assistente de câmera, né? Porque eu entendia que o trabalho da direção, né? Claro, o sonho era trabalhar com direção, né? Mas eu entendia que o trabalho do diretor do cinema, ele é uma mescla, né? Da direção de mise-en-scène, dos atores, com o pensar a linguagem, que é um trabalho que está muito ligado ao trabalho do diretor de fotografia. Então, eu estava muito interessada nessa formação do diretor de fotografia, porque o que acontece do que eu via, né, que no Brasil, né, no país da gente, normalmente os diretores são os filhos ou é gente que tem uma condição mais legal de bancar um projeto, e, na verdade, depende um pouco desse profissional que é o diretor de fotografia, porque é quem tem o conhecimento técnico. Então, eu fui muito para essa área da fotografia, né, trabalhei 5 anos de assistente de câmera, e comecei como vídeo assiste, porque na época ainda era película, né? Então, para que o diretor pudesse assistir a cena que tinha acabado de ser gravada, tinha uma saída da câmera, que era uma saída de vídeo. E aí eu era a pessoa que dava o play rec para o diretor assistir a cena, né? E parece, né, se você pensar... poxa, né, meu companheiro na época falava, você vai enrolar cabo? Você se formou diretor e vai enrolar cabo? Eu falei, vou enrolar cabo, né, vou aprender a enrolar o cabo, né, e essa posição do assistente de câmera, essa posição particularmente do vídeo assiste, era muito interessante porque eu estava do meu lado, eu tinha o diretor definindo, né, e dirigindo os atores, eu tinha o diretor de fotografia e os assistentes de câmera, que também é uma função muito rica, é um universo, né, de formação da assistência de câmera, fazendo as escolhas de câmera, definindo lente, fazendo as escolhas todas, né, então era um lugar muito privilegiado, porque eu estava ali podendo assistir, né, todas as decisões, né, então às vezes a gente tem que ver as outras funções como uma oportunidade, né, de aprendizado, né, e essa coisa que a Mini falou, né, é importante você também que está conduzindo ter a noção de como as coisas acontecem, de como as coisas se desenvolvem, né, senão a gente fica numa coisa muito alienada, muito desconectada de como se dá, né, o processo. Então é muito importante poder, mais do que começar dirigindo, poder exercitar, claro, dirigir também, e pensar a linguagem, pensar como vai ser, como não vai ser, mas como que se faz isso, né, como se faz? E quem é que faz, né? Você pode pensar, mas tem as pessoas que fazem. Então, como você faz acontecer? Né? Então, só um parênteses, assim. A Elaine Santos está perguntando onde posso assistir o filme. Fiquei curiosa e interessada a partir do trailer exibido. O que vocês têm a dizer, a Elaine? Elaine, o filme ele ainda não está disponível, né, livre, assim, né, no canal, porque a gente fechou o contrato com o Canal Brasil, então ele está na programação do Canal Brasil. A gente, né, que a gente está nesse momento de pandemia, então a gente não está circulando com o filme em festivais, mas a gente sempre esteve muito aberto a fazer exibições. Nós estivemos em Goiânia já, né, no Festival Na Ponta do Nariz, logo que o filme estreou. Então, assim, a gente é muito aberto a parcerias, as possibilidades todas de exibição. A gente fez universidades, centros culturais, maternidades. Aliás, em Goiânia a gente fez maternidade? Não foi em Goiânia que a gente fez uma maternidade, não foi? Então, assim, a gente está aberto para as propostas de exibição, inclusive a exibição a gente faz sempre seguida de bate-papo, né, porque a gente está falando de um projeto que fala de memória oral, né, então é importante a presença da gente. Então, por enquanto, é canal... Mas eu acho que pode ficar ligado no blog, né? Sim, tem o Facebook do filme, né, que é o Facebook Minha Avó Era Palhaço, e todos os sábados a gente faz atualização e postagem das novidades, e também tem o Picadeiro Blog do Palhaço Chamego, que a gente pode colocar depois nos comentários, que também tem a atualização da divulgação das exibições, e também da pesquisa que a gente vem desenvolvendo sobre a minha família circense, né? Gente, nesse decorrer do filme, né, como equipe, eu acabei acompanhando uma boa parte do processo, e também acompanhei, testemunhei, e eu gostaria que vocês falassem sobre isso, de mudanças de rumo, né, mudanças de rumo do filme. Então, pensando nessa necessidade de comunicação, né, como que vocês negociavam
essa mudança de rumo? Como que vocês acolhiam argumentos uma da outra, né? Como é que vocês lidavam no caso de terem ideias diferentes? Eu quero um plano assim, a outra, eu quero um plano assado. Como é que você tá? O seu plano, fica o seu plano, mas na outra coisa ali eu quero que eu prevaleça na minha ideia. Como é que era essa negociação nesses termos, assim, se vocês puderem dar exemplos de como isso acontecia? Eu acho que mais que plano foi na montagem, né, Mari? No plano a gente estava fechada na cabeça o que a gente queria. Na montagem teve um momento, opa, não é bem assim. Porque assim, na minha cabeça, o filme era muito mais poético, né? Desde o começo estou falando, Mari, você precisa... Outro ponto também foi a Mari aparecer ou não no filme. Ela não queria aparecer. A Mari aparece no filme e na minha cabeça ela tinha que aparecer, porque ela é neta da personagem principal, formada em cinema. Ela estava querendo contar o filme da avó dela, a mãe dela estava ali, e eu olhava na tela muito, muito nítido, assim, eu olhava para o filme, o material que a gente tinha, eu via a Mari, a dona Daisy e a dona Maria Elisa. Eu falei, meu, que é isso? As três são iguaizinhas? Como assim? A Mari precisa aparecer. Então teve primeiro esse momento da negação, a Mari não queria entrar, não queria falar. Não queria porque era a história da minha avó, né? E eu achava que era um pouco egotrip da minha parte, querer aparecer num filme que contasse a história da minha avó. Mas a Mini me convenceu muito, porque ela dizia, é muito bonito a gente ver essa sua semelhança com a sua mãe, com a sua avó, e é um filme que fala, né, das gerações, né? Então é legítimo, né? Então eram essas argumentações da Mini, assim, que ficavam, não tô sendo, né, não tô sendo exibida, né? Não tô sendo... E é uma busca sua, né? Era uma busca. Agora, até que vocês chegassem, né, nessa relação de uma codireção possível, cada uma teve uma trajetória aí, se encontraram na TV Cultura, nos festivais, mas cada uma teve uma trajetória. Pelos mini currículos de vocês, que é talvez como quem está em casa assistindo tem acesso e conhece já um pouquinho de vocês, eu percebo que a Ana, ela exerce uma função ali específica, mas ela está muito disposta e muito capacitada a colaborar de uma forma global com uma produção, né? E a Mari também. Então, assim, e a Mari também já tendo experiências em codireção. Então, talvez vocês pudessem também falar um pouco mais sobre essas experiências anteriores, como elas capacitaram vocês, né, por meio dessa vivência, capacitaram vocês a exercerem a codireção de uma forma dialógica, de uma forma a escutar o outro, a negociar com o outro, né? Se vocês pudessem traçar aí um pouco mais de detalhes nesse caminho, de coisas que fizeram com que vocês chegassem a esse ponto de uma maturidade mesmo, né? Artística, como pessoa, para conseguir se comunicar com alguém nesse nível da codireção. Se quiser começar, Ana. Eu acho que quando você passa pela produção, você fica muito mais maleável, porque você tem que se adaptar, às vezes, a surpresas. Aconteceu um negócio aqui, você improvisa. Eu acho que é a principal escola de produção. E aí, a produção com baixo custo, então, você aprende a fazer mágica, né? Então, a própria TV Cultura, por ser uma TV pública, me deu essa bagagem, comecei como estagiária lá. Os curtas que eu fiz, os médias e o telefilme também foram nas mesmas condições, sem muito recurso. Então, tipo, tem que ser dessa forma, então a gente vai se adaptar dessa forma. Então, acho que deu esse jogo de cintura na gente. Pelo menos no meu caso, acho que é esse, talvez a Mari também, não, Mari? Eu acho que circular por outras funções, não antes, mas para chegar na direção, é muito importante, assim, né? Até para entender um pouco essa sua função, né? Esse lugar, assim, né? De puxar um bonde, né? Então, agora eu vou dizer para a equipe o que eu acho interessante que seja feito, né? Então, eu acho que essa vivência das outras funções é muito importante e vai te dar vai te fazer escutar, porque você já esteve em outros lugares. Então, você já enrolou o cabo, então você sabe que, poxa, aquele cabo ali não precisava estar ali, entendeu? Quando você está lá dirigindo. Ou então, nossa, que legal que esse cabo está aqui, ninguém está tropeçando nesse cabo, que parece uma bobagem, mas evita acidentes, por exemplo, né? Então... Mas tem muita coisa ainda, eu acho, desse processo da gente, do Minha Avó, que eu acho que é interessante da gente falar, né? Essa coisa dos pesos, né? Uma coisa que a Mini fala bastante, que ela tinha um cuidado, né? Porque era um projeto familiar. Meus pais, a gente tem uma relação, né? Seu Salim, que tá aí assistindo, né, dona Dez? A gente tem uma relação muito próxima, e eles estavam
muito envolvidos. Então era assim, tinha momentos que a gente brinca, né? A Mini fala, pô, mas são quase 3 contra 1, né? Sobretudo no que dizia respeito a conteúdo, né? Porque a gente estava, o projeto, ele é um projeto, o edital que a gente ganhou não era um edital de documentário, né? Era uma verba para um edital de pesquisa, né? A gente fez um trabalho de pesquisa, entregou o projeto de pesquisa, entregou o blog, o Picadeiro Blog, e entregou um documentário. Então, assim, né, quando entra nessa coisa que a Mini fala da realização, né, do pouca verba para realizar, era pouquíssima verba, né? Então, era isso. Ela fala, pô, Mari, tem quase um peso de, né? Mas a gente percebeu, a gente teve uma divisão um pouco, né, de funções. É quase, a gente tinha umas coisas afinadas de estética, conversadas, mas a Mini estava mais com esse olhar, né, Mini, com a parte técnica, até porque, pela minha emoção, eu tropeçava nas coisas, e eu estava mais envolvida com o conteúdo, né? E eu acho que o momento que a gente teve um momento que foi né, até a Georgia estava presente, né, que foi um momento que deu um nó na cabeça, assim, que fez assim, bam, né, ficou, foi justamente o momento em que a gente chegou, quase quem prevalece, né, conteúdo é forma, né, foi uma discussão nesse sentido, assim, né, para onde a gente vai, como a gente vai estruturar, né, né, aí Mini... Que engraçado, com o passar do tempo, a gente vai tendo a visão, né? A gente estava conversando esses dias para poder se organizar aqui nas falas, e a gente percebeu, nossa, a gente fechou muito nisso. A Mari e a dona Deise e seu Salim, é pesquisa, eles foram para campo, é a história da família deles, tinha que estar com eles essa parte mesmo. E eu tinha o distanciamento, então eu ficava pirando um pouco também na forma de como a gente ia contar essa história, né? Eu ficava Quem editou o trailer foi a Mini, por exemplo. Aí eu ficava nisso, tinha referência que eu falava, Mari, eu acho lindo Helena é essa busca, né, da Petra Costa, tem essa busca, né, pessoal pela irmã, que procura outra irmã que não tá mais aqui, e aí tinha essa coisa também da Mari buscar a avó dela, então eu fiquei meio nessa parte e aí foi nesse conflito, foi nesse momento, o conteúdo deve prevalecer ou a forma? E até a gente conversou, tava nós 3, me lembro como se fosse hoje. Jorge, deu um ban. E hoje em dia, depois com o público dando feedback, eu revi algumas coisas daquele momento, daquela conversa, assim, porque várias pessoas vieram, nossa, eu não sabia que o circo, o rádio chegou e que derrubou a existência do circo, né, que diminuiu. Aí eu falei, pô, tá vendo? Então, valeu, CD. É porque a gente tem, né, aí fazendo a minha luta do que pesava na minha cabeça, né, a gente é muito carente da memória audiovisual do circo brasileiro. Não existe registro, assim, existem registros, mas não existe essa produção que retoma essa memória do circo brasileiro. A gente tem pouquíssima informação sobre isso. O documentário que a gente fez anteriormente, que é o Circo Paraquí, que foi um projeto que nem era para virar documentário naquele momento, a pesquisa foi feita com uma captação de registro, enfim, teve uma relevância, uma importância, né, para a memória do circo brasileiro, uma importância tão grande, né, e sobretudo quando a gente fala na questão da história da minha avó, não é orgulho só de vó, não, de orgulho de neta, mas, né, é uma protagonista negra, né, são histórias que são invisibilizadas, né, então, como era importante na minha cabeça que é claro que o documentário tem a importância de ter a poesia, é claro que na minha cabeça era importante que a gente tivesse essa costura bonita dessa história que estava sendo contada, mas para mim era muito importante que a comunicação, a informação fosse dada, né, dessa história, dessa artista, né, e que fosse, né, tinha essa importância da pesquisa, né, assim, era como legitimar essa história, né. Claro que eu acho que muitos filmes podem ser feitos com poesia sobre a história da minha avó, mas eu acho que um primeiro momento era importante que fosse um pouco mais informativo, vamos dizer assim. Que tem a ver com a nossa formação em jornalismo e comunicação, né, no caso da Ana, em rádio e TV também, essa necessidade, né, de que a informação esteja ali direta e clara para um público. De todo modo, o que faz de um filme, né, que está aí nessa conversa, nessa mudança de rumos, por que então essa história ainda não virou livro, mas vai virar, por que já está na essa peça que nos reúne é um filme, e não um livro, e não uma novela, e não um podcast, né, e aí entra a linguagem, porque através da linguagem a gente também pode fornecer
informação de uma forma Conteúdo criativa. é forma, né, afinal de contas, né? Exatamente, não tem nada separado, né? Olha, avisando você que está assistindo aí a gente, que o link para a certificação já está disponível no chat da live, tá bom? Então preencham aí o formulário bonitinho e ganhem as horas assistindo a essa linda e maravilhosa live sobre codireção cinematográfica. Você, Mari, mencionou o filme do Circo para Aqui, que também foi uma codireção, né? Se você quisesse falar um pouco sobre esse momento, que não era para ser um filme, mas acabou virando a partir de alguns registros de pesquisa. Como é que era essa negociação? Porque aí eram 3 pessoas, né? Mas sabe que você dizendo agora, eu me vejo um pouco no lugar da Mini no papel do filme da avó. Porque as outras pessoas que estavam comigo na equipe, o Eduardo Raskov era jornalista e a Priscila era fonoaudióloga. E, então, na verdade, outra formação, né? Então, toda a parte audiovisual era uma preocupação que cabia a mim, né? Não era nem... Eles estavam ligados no conteúdo, mais ligados ao conteúdo, e eu estava ligada na forma. Mas pensando também que foi uma captação feita de registro, e era um material que a gente ia usar num segundo momento, né? Mas, infelizmente, um dos personagens, que era o Dover Tangará, um grande trapezista brasileiro, faleceu com uma morte muito terrível, e a gente acabou fechando essa edição, e esse trabalho começou a circular em festivais de circo, em universidades, em escolas, porque dizem respeito à memória do circo brasileiro, né? E aí eu entendi muito a importância de fazer esse trabalho sobre a minha família, né? Então, mas eu fiquei com muita liberdade, eu tinha muita liberdade, muita autonomia de pensar a captação, de pensar a condução, e a Mini foi fundamental para mim na montagem, porque a gente concebeu juntas ali, né? O Eduardo Raskov e a Priscila não estiveram juntos nesse momento com a gente, né? Eles estavam à frente do desenvolvimento da pesquisa, era um outro caminho, né? Então, de repente, eu era quase esse olhar da Mini nesse outro trabalho, né? Muito bacana, assim, também. Escutando vocês falando aí, me vem à cabeça, me corrijam se eu estiver errada, que produção e montagem são áreas do cinema e do audiovisual que nos capacitariam um pouco mais para uma futura codireção? Vocês acham que é isso ou nada a ver? Eu acho que é a vivência. Primeira coisa é o conteúdo, a bagagem que você traz da sua vida, dos seus estudos, o repertório de mundo. A montagem ajuda, eu acho que sim, porque você começa a pensar como contar uma história, né? A lógica, a cronologia, né? Eisenstein, teoria da montagem. E eu acho que também tem um pouco de fotografia, de linguagem, né? Que é a pontuação, né? Tá através do enquadramento. Você fala ponto, vírgula, exclamação, você dá todo a gramática através dos quadros. Acho que é isso. E produção é a organização, né? Eu acho que tudo. A adaptação, a realidade, o orçamento. Eu acho que todas as funções, se você puder... E eu acho que produzir muito e realizar muita coisa muito... Né, esse momento da universidade, assim, eu aproveitei muito, e eu acho que foi uma grande escola, assim, a gente circulava muito por todas as funções, né, e isso é um privilégio e é um exercício que eu acho que vale muito a pena. Hoje você está produtor, hoje você está lá enrolando cabo, outro dia você está dirigindo, outro dia você está, né, essa possibilidade de descobrir cada função, né, tem muito aprendizado, né, cinema é um universo, né, recriação de mundos, né, então é maravilhoso, né, todas as áreas, né? Quando você sabe o que é fazer cada função, você sabe pedir também, né? Você sabe respeitar o tempo que a pessoa precisa fazer, você não atropela o trabalho do outro, né? Não fica aquela coisa, eu quero a câmera no teto, eu quero a câmera agora, né? Uma coisa completamente, né, às vezes, fora de uma possibilidade real, né? A Mari começou a contar de quando ela era videoassiste, que ela era estagiária, então me contem aqui, de repente, cada uma, como que a experiência como estagiárias contribuiu também, né? Porque aí, assim, você tem toda uma formação, você tem essa bagagem, você tem aí, inicialmente, algumas experiências, mas nada como uma vivência no ambiente profissional para nos fazer desapegar, nos fazer escutar o outro, nos fazer acatar coisas que não estão sob o nosso controle. Então, a experiência de estágio, pensando, né, na minha condição de professora ali, inclusive de supervisora de estágio dentro da universidade, ela também é algo muito importante a ser considerado, né? Então, se vocês puderem falar isso sobre
um pouquinho sobre essa experiência de estágio em cada uma dessas situações aí. Quer falar, Mar? Eu começo? Vai lá. Então, ó, eu acho que estágio é fundamental para a formação de qualquer aluno. Sem estágio, fica mais difícil você conseguir ingressar no mercado de trabalho. E no estágio você observa muito, né? Você faz, mas você observa. E você observa como fazer e também aprende como não fazer. Porque você está ali naquela, opa, eu faria desse jeito, ou não faria desse jeito. Né? Eu acho que é isso. E o estágio é fundamental. Hoje em dia, eu já estou numa outra posição, né? Então, eu tenho alguns estagiários ali. Eu adoro ficar em contato com eles, porque eu também aprendo muito com eles. Eles me trazem novidades de coisas que, né, a gente vai ficando mais velho, a gente tem coisas que a gente não chega tão rapidamente para a gente, né? Então, eu aprendo algumas coisas de tecnologia com eles, de linguagem, da internet, né? Porque vai mudando, né? A gente, como profissional de audiovisual, tem que se ligar, porque a gente gravava o celular na horizontal, agora na vertical, tem outros formatos, outras janelas. Então, acho que o estágio é fundamental e contatos. Vá para o seu estágio e circule na redação, circule na produção, vá curiar lá na Luz. Vai curiar, é ótimo. Da família, né? Curiar. Pergunte por quê. Seja Zequinha, sabe? Por quê? Porque é chato. Mas, essa oportunidade, entendeu? Vai lá e se joga. Nota de rodapé, Zequinha, para você aí, que é da geração dos anos 2000, é um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, que era o personagem mais novinho, a criancinha, que vivia perguntando por quê das coisas, tá? Mari, você quer falar um pouco mais sobre a sua experiência de estágio? Foram vários? Eu não tive esse tempo, né? Porque a Mini teve um caminho muito, muito bacana, né? De formação na TV Cultura, né? Pelo que ela conta e tal. Eu não tive essa coisa estagiário oficial, você é estagiário, mas claro que eu tive as primeiras funções ali, né? E voltando para esse peso da produção, né? Da importância da gente ter esse aprendizado da produção, porque produção é quem realiza, né? O todo, né? Então, fundamental ter a vivência da produção, por mais difícil, duro e chato que seja, né? Porque é puxado, né? E eu trabalhei na ESPN Brasil num programa que chamava Caravana do Esporte. É um programa que ainda existe, é um projeto social da TV, que viajava pelo Brasil, né? Levando, né? Tinha uma preocupação de formação dos professores, né? Locais, com a questão do esporte como instrumento social, né, e tal, como instrumento de educação, como ferramenta de educação. E a gente fazia eventos para 3 mil pessoas, né, e esses eventos, num segundo momento, viravam um documentário. E eu ficava com uma parte muito braçal, assim, de tudo, na verdade, né? Tanto da transcrição do material gravado, que eram horas e horas e horas, e eu vinha de uma formação de cinema, então a minha primeira transcrição, eu descrevi imagens de uma maneira que o pessoal riu de mim depois, né? Porque eu reescrevi a Bíblia na transcrição, né? Descrevendo o plano, enquadramento, e aquilo não cabia, né, no universo jornalístico, né? E tinha um trabalho braçal mesmo, porque eu era responsável pelo caminhão que levava os equipamentos, que levava, enfim. Então, mas isso tudo, esse trabalho, eu trabalhei por 2 anos nesse projeto, e depois foram 2, 3 anos, e eu aprendi muito, eu sofria muito, né, porque a gente tem muita ansiedade do fazer, né, quando a gente está começando, a gente quer muito, mas era muito pesado, mas aprendi muito. Eu acho que a gente tem que... É difícil, às vezes, aquietar esse coração ansioso, né, de já estar numa outra função e já estar encabeçando. E, como a Mini disse, né, de atentar para o que você pode aprender com isso, né? E hoje eu vejo, né, essa possibilidade, a produção, né, a minha chefe falava assim, então, de hoje para amanhã eu me sentia numa gincana, de hoje para amanhã eu quero... Vocês têm que conseguir, de graça, se possível, sei lá, um balão, porque a gente vai pôr a logo da ESPN. E você fala, gente, não é possível. E aí eu aprendi que era possível, né? Eu aprendi a fazer possível, né? A tornar possível, né? Então, isso é a grande magia, né? O grande aprendizado da produção, né? Então, eu acho, sim, que a produção é uma função que te faz ficar ligeiro, e essa coisa que você disse do se adequar e se adaptar às realidades, porque é vivo, né? Cinema é vivo.
Porque tudo não isso prepara também para uma responsabilidade como a da direção, né? Que é isso, né? No final das contas, no Brasil, essa função da direção, ela é, pensando numa hierarquia mesmo do fazer, ela ainda é o topo ali, né? Como disse a Ana. Então, em outras indústrias, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a figura do produtor também, muito mais proeminente, né? Então, assim, dependendo das cinematografias que a gente fala no Brasil também, essa figura do produtor bom, ela é sempre fundamental, né? Mas no meio que a gente circula, no meio universitário, ainda é o diretor aquele que é o mais visibilizado. E nesse sentido também, eu queria perguntar para vocês, né, de como, bom, se vocês têm planos para fazer coisas futuras em codireção, né, pensando aí nesse vínculo que aproximou vocês, nesses projetos todos em conjunto, né, em diferentes funções e mais recentemente na codireção. E como vocês planejam coisas para o futuro em uma realidade que o futuro é tão incerto, né? Então, o que vocês estão fazendo agora, né? Porque toda essa realidade muito nova para nós, estamos todos nos adaptando. No meio audiovisual, essas adaptações, bom, em qualquer meio, né? Mas naquele que a gente vive, que é o audiovisual, elas estão sendo muito necessárias, né? E para lugares que a gente não sabe onde vão dar. Então, queria saber de cada uma de vocês, talvez começando aí pela Ana, como é que foi essa mudança na rotina da TV, o que está acontecendo, projetos que você vislumbra para o futuro, né? Enfim, adaptações que você esteja fazendo aí nesse momento. Então, ninguém esperava esse apagão doido que deu no mundo, mas acho que foi necessário, espero que... Infelizmente, eu estou vendo gente mostrando muitas coisas não muito legais, mas eu espero acreditar nas coisas positivas, né? A gente se adaptou da seguinte forma, a gente parou de ir para a emissora desde o dia 20 de março, eu faço um programa infantil chamado Quintal da Cultura, há 9 anos, ano que vem faz 10, ganhador de PCA, são uns palhacinhos bem legais, assistam. E a gente está fazendo lives em casa, e toda quarta-feira a gente tem uma live sobre algum assunto que a gente acha relevante as crianças saberem, né? E ontem a gente até fez um tema bem legal, Vidas Pretas Importam, e a gente está indo assim, levando o que a gente acha importante passar para as crianças via internet, para não deixar de ter conteúdo e fazendo muito conteúdo com os atores em casa. Então todo mundo está meio que fazendo tudo, né? O apresentador virando cameraman com o celular. Graças à tecnologia a gente tem essa facilidade hoje em dia, né? De poder criar conteúdo em casa. E aprendendo a mexer com as ferramentas também aí, que estão à disposição, né, para trazer a comunicação. Projetos futuros, assim, eu tenho sempre na minha mente que eu quero espalhar coisas e mensagens positivas, né. Então, eu escolhi minha profissão de rádio e TV, porque eu queria mudar o mundo, e estou mudando de algum jeito, né, porque eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente faz, né, passa a mensagem. E para mim tem importância muito grande trabalhar com o público infantil, porque eu sei que está aí nas crianças, né? A educação é a base de tudo, informação é a base de tudo, informações corretas, não fake news, né? É importante sempre ressaltar, tomar cuidado com o que compartilha, cuidado com o que se fala. Com o que se lê. Né? Com o que se lê e filtrar o que se ouve, né? Muito bacana, Ana. E você, Mari? Projetos, adaptações? Eu vivo, na verdade, de projetos, né? Eu estou nos projetos, com os projetos da Voz, seguindo nessa pesquisa da minha família, né? Aguardando os retornos de editais, né? Que a gente não sabe, na verdade, como isso vai se dar. Eu acho que, por um outro lado, é um momento, é maluco dizer isso, mas eu acho que é um momento muito fértil para pensar criação e produção audiovisual, né? Eu tive uma experiência, eu faço parte de um coletivo de atores, né, que se chama Coletivo Mó, né, a gente estuda teatro físico, e a gente foi contemplado num edital agora do Itaú, também, de Arte Respiro, né, que estão abrindo uma série de editais, né, para artistas, e a gente fez um projeto que chama High Corpus, né, um vídeo que foi produzido em uma semana, porque esses editais, eles colocam um prazo super curtinho, né, que deixa pega a gente super de calça curta, né, falando o português correto, mas foi muito incrível, assim, a gente não imaginava que os treinamentos podiam se dar de maneira virtual, e foi maravilhoso, o resultado também, muito em breve vai estar nas páginas do Itaú, High Corpus, mas eu estou, na verdade, vivendo de reservas minhas, né, economizando,
inscrevendo projetos e tentando também, né, porque eu penso, a gente entra às vezes nessa loucura, né, de live, isso é um pouco, pode parecer um pouco inverso ao que eu acabei de dizer, né, é um terreno muito fértil, mas ao mesmo tempo é tanta informação, né, e todo mundo se sente tão obrigado a produzir conteúdo e fazer live, todo mundo falando de si, eu fico pensando, mas quem que vai escutar, né? Quem consegue ver, né? Se todo mundo está falando, quem vai parar para refletir sobre tudo que a gente, né, tá vivendo, ou sobre... Então, muitas vezes o pessoal fala, poxa, mas você já viu aquela live? Já viu aquela... Gente, nem deu tempo de ver a primeira, né? Então, eu também estou tentando, né, um exercício de tentar dar uns espaços, porque eu acho que o que é importante é a gente refletir, sobretudo no momento que a gente está vivendo, estudar, né, tem um conhecimento de história, né, a gente que lida com memória, né, com história, Georgia que é professora, né, a gente precisa ter noção do que está acontecendo, né, sempre, né, no contexto que a gente está vivendo. Então, essas tecnologias todas, não, eu sei que eu sou um pouco dinossauro nesse sentido, né, mas elas levam a gente para um lugar que eu acho que tira um pouco esse espaço de reflexão, né, esse tempo da reflexão. Tem sempre uma urgência, né, é conhecimento, mas você tem que ver todas as informações. Então, assim, é um exercício. Eu tenho dor na mão de tanto que eu mexo no celular, de tanto que eu estou o tempo inteiro no Facebook ainda, eu, né, abri uma conta no Instagram agora, mas querendo não usar, sabe? Porque eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem que estudar, né? Até para pensar essa produção que vai ser realizada, até para, então eu vou fazer, então essa urgência ela não existe dessa maneira, né? Não existe uma urgência sem reflexão, né? É isso que eu acho. A urgência pela reflexão, né? Porque é a partir dela que a gente consegue amadurecer, se formar, e é isso. Já caminhando para os finalmente aqui, dizer, né, para quem está aí assistindo, agradecer muito a participação de quem está aí do outro lado, espero que estejam com saúde, com a imunidade alta, fiquem bem se puderem em casa, e desejando aí o melhor, né, com live ou sem live, e espero que vocês continuem acompanhando o Interagir. Queria dar um espacinho para vocês duas falarem, rapidamente se despedirem, né, da gente, e também falarem como fazer uma codireção bem-sucedida a partir da experiência de vocês. Ana. Eu acho que muito diálogo, né? Aprender a ser mais maleável. Eu acho que o segredo é isso, né? Acho que é diálogo e também saber ceder, sabe? Não colocar você em primeiro lugar, em sim a obra que você está fazendo, né? Acho que é isso. E posso deixar um recado para os alunos? Claro que pode, por favor. Os futuros comunicadores, né, formadores de opinião, não vamos desistir da nossa profissão, vamos continuar firme e forte, nos valorizando, nos unindo, né? Nós somos uma célula só, então a união da classe é importante, não importa se fez rádio, TV, jornalismo, produção audiovisual, cinema, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é comunicar, né? Então vamos nos unir nisso e valorizar a nossa profissão, que infelizmente a gente não está sendo muito valorizado, né? Não temos muitos editais para produzir, então acho que as ações colaborativas, sabe, esquema guerrilha é importante nesse momento, então vocês que estão em formação, se ofereçam para fazer o filme do outro, vão lá, vamos se unir para fazer audiovisual e levar as histórias aí para frente. Obrigada, Ana. Mari? Eu acho que é isso que a Ana falou, né, do diálogo, né, acho que é fundamental a conversa, saber dizer né, saber dizer a sua opinião, saber dizer o que não gosta também. Eu tenho muita dificuldade de dizer o que eu não gosto, isso para mim não, né, a Mini já é uma pessoa que diz, e isso é muito importante, né, dizer, olha, eu penso assim, porque você dizer eu penso assim não significa que a gente não possa conversar sobre isso, né, então é importante a gente ter a clareza, né, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, da gente se posicionar. Então, na codireção, acho que é muito importante o diálogo, é muito importante a gente se posicionar sinceramente, né. Eu acho que é isso, eu acho que... Vamos para frente, gente, e está nas nossas mãos, né, eu acho que
A gente... Agradeço vocês. Querem agradecer? Querida. E agradecer muito a Georgia, agradecer muito a toda a equipe, Thaís. A Thaís. Da doutora Ana Paula. A Ana Paula. Muito obrigada a todo mundo que fez esse encontro possível, né? Eu acho que a batata são os encontros, né? Eu acho que, né, nada da gente ficar falando sem escutar, né? O lance é a gente se ouvir, a gente estar junto, né? E por isso que eu falo essa coisa das lives, né? Live, calma, né? Que se a gente assistir ao invés de falar? E se a gente escutar dessa vez, né? Então, eu acho que é isso. Talvez seja um momento mais de escuta do que de falar. Gente, olha, eu agradeço muito vocês duas, né? Agradeço você que está em casa. Se você faz cinema, eu espero que para suas direções, futuras co-direções, vocês possam considerar o que foi conversado aqui, vocês possam escutar um pouco mais as ideias do outro, ter um pouco mais de desapego das suas ideias. Se você não faz cinema, eu espero que vocês tenham aí tido um momento em que a gente possa refletir sobre a importância do diálogo, a importância da escuta, né? Porque co-direção a gente faz no cinema, mas a gente faz na vida, né? Então eu quero agradecer a essas mulheres diretoras, né, que também é isso, a nossa visibilidade, né, enquanto mulheres no cinema, ela está aumentando, a gente sempre esteve no cinema, a visibilidade é que a gente está mudando, né, então essas vozes femininas também são muito importantes, de todas as cores. Então eu agradeço muito aí a sua audiência, agradeço a TV, o EG, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, pelo interagir, e me despeço aqui, espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana, tá bom? Acompanhem a programação da TV UEG. Continuem aí.